a mais um Foco Urbano, seu podcast que fala de cidades, pessoas, profissões, engenharia como um todo e arquitetura. Hoje nós vamos retomar um assunto aqui muito importante que no episódio onde eu e o Rodrigo estávamos conversando sobre construção, a gente vai dar seguimento também com planejamento, documentação e alguns outros fatores. Eu sou o Django Guerreiro, engenheiro civil e segurança do trabalho. Eu sou o Rodrigo Pinho, arquiteto, urbanista e professor universitário, e nós vamos retomar, na verdade, nós vamos dar sequência a um assunto que foi levantado lá no episódio Como de Fato Construir. Nós tivemos uma boa repercussão sobre esse assunto, né? Explicamos como o trabalho do arquiteto e do engenheiro em parceria na consultoria da construção, desde a escolha do terreno, passando pelo processo do projeto, as aprovações legais, até a definição do o que vai ser feito e como vai ser feito, né, ajuda a entender uma das principais perguntas que as pessoas sempre têm, que é o quanto custa. Então todo mundo quer saber quanto custa, e antes da gente saber o quanto vai custar todo o empreendimento da construção, nós buscamos conhecer primeiro o que a gente vai querer fazer e como a gente vai fazer. E hoje nós vamos prosseguir nesse assunto, explicando um pouquinho mais sobre o planejamento, gestão e a execução da obra. Com ele, que é arquiteto e professor universitário na arquitetura e urbanismo da nossa cidade, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Eu vou aqui complementar o que o Rodrigo estava falando. Muitas perguntas foram feitas no nosso episódio anterior, onde nós falamos ali um pouco dessas questões de documentação, como se inicia uma obra e como construir de fato, né? Rodrigão, algumas pessoas já mandaram ali no direct pessoal meu, não lá do programa. E depois eu pedi, ó, compartilha lá essa mesma pergunta lá no nosso Instagram, mais Foco Urbano por extenso, e fala que todo mundo ali da equipe vai ver para compartilhar. E você teve essa busca ali também no direct do Instagram, né? Viu algumas Foi, foi, perguntas foi, ali, né? foi. Recebi alguns comentários, recebi algumas sugestões e algumas dúvidas. As pessoas entenderam bastante a lógica, acharam bastante interessante o modo como a gente pôde mostrar, principalmente quando você colocou e eu complementei e vice-versa, a ideia de entender a resposta das perguntas principais que a gente tem que procurar responder, né? Então, é natural que para todo empreendimento, principalmente uma construção, como a gente viu, né, um empreendimento oneroso, Oneroso. surjam dúvidas e o desafio é muito grande. Então, conseguir com clareza entender o que você quer fazer e depois o como fazer, naturalmente vai ajudar a explicar a sequência, do que deve ser feito, quanto vai custar, onde buscar o recurso e tudo mais. Então as pessoas ficaram muito interessadas, por isso que eu, acho muito bacana a gente dar sequência nesse assunto, até porque a obra o projeto não termina quando a obra começa e a obra não termina quando o último tijolo é colocado, né? Positivo. Tem um fluxo. As pessoas falam, mas não tem fim isso? Não, é porque é um fluxo, né? É um fluxo, É é um um fluxo. fluxo, E é um para fluxo. isso, eu vou tomar bastante água hoje, porque ó, o assunto vai ser um pouquinho longo e não vai acabar nesse episódio, viu? A gente vai continuar a sequência. Se você ainda não ouviu a nossa primeira aqui, o nosso primeiro bate-papo, onde o Rodrigo fala de como construir, Dani, faz um favor para mim, coloca aqui, né? Aqui, ó, para nós. Coloca o card aqui e assista lá o nosso episódio número 5, onde a gente fala de como construir. Como de fato construir. Eu já quero aproveitar e fazer um convite para você, que vai nos assistir, está gostando desse nosso assunto. Compartilha nas redes sociais, como o Django falou, segue lá o Mais Foco Urbano no Instagram, assina também o canal, tá? Eu acho que você vai se sentir muito satisfeito de acompanhar esses assuntos para entender um pouquinho mais sobre a cidade, colocar o foco sobre o espaço urbano, sustentabilidade, construção. Então já segue e compartilha com os amigos. Legal. Rodrigo, vamos dar sequência naquele episódio então. Vamos começar ali pelo planejamento, que é uma fase ali depois do projeto arquitetônico, né? O cliente já aprovou seu projeto arquitetônico junto com nós aqui, profissionais. Ele falou: é isso mesmo que eu quero. Já fez o render dele, aquele 3D lindo, maravilhoso. Mostrou aquela cascata caindo no vídeo. Olha lá que legal. Agora ele vai de fato, aprovou na prefeitura, de fato ele vai iniciar a obra. E aí a gente tem algumas perspectivas, né? Não é só na área industrial, nem é na área residencial ou comercial. O planejamento é como um todo, até mesmo na segurança do trabalho,
englobada na obra. É interessante esse ponto que você coloca, né, Django? Falamos, no episódio 5 sobre a sequência. Desde a definição do terreno, depois os estudos preliminares para entender as condicionantes que vão envolver o projeto, passar pelo processo da aprovação do projeto legal em todas as instâncias que forem pertinentes à natureza do projeto, Do projeto. né? E aí a gente chega então à fase, projetual na licença para construção. Quando você chega na licença para construção, você está na condição apta para Iniciar, começar a né? buscar o planejamento, Iniciar a né. obra em si, todo mundo, Exatamente. a maioria, né, Rodrigo, eu vou te cortar rapidinho aqui, a Não, sim, maioria pode acha que já tem uma varagem, já vou iniciar a obra, né. Aqueles bem preparados não, ele já sabe: "Pô, espera aí, calma aí que eu tenho que contratar uma construtora, ou eu vou contratar um engenheiro e um arquiteto para seguir esse projeto aqui". O mais legal é, sim, já na hora de contratar o projeto, já contrata o arquiteto para seguir a obra ali, a fiscalização do seu projeto, né, para estar de acordo com o engenheiro que vai seguir a normativa e também o projeto de execução, porque, como a gente falou no anterior, a gente tem os projetos complementares, né, Rodrigo? E eles complementam em toda uma questão de planejamento. É importante entender a lógica da sequência de projetos. Fala: "Mas tem mais projetos?" Sim, é importante entender a dinâmica, do planejamento e do projeto como meios de síntese, de organização das informações. Por quê? Quando você vai executar a obra, você vai para o canteiro, você tem um conjunto de disciplinas que precisam ser executadas em consonância, em, harmonia, né. Você tem vários profissionais de várias formações, de vários conhecimentos, que utilizam várias ferramentas, vários equipamentos, para poder, efetivamente produzir a obra. Então, essas áreas nós chamamos de disciplinas. Quais são as disciplinas? Você tem a disciplina estrutural, né, você Hidráulica. tem a disciplina hidráulica, você tem a disciplina da elétrica, você tem a disciplina de instalações, de energia renovável. Cada uma dessas áreas, né, que fazem parte do sistema da construção, elas, têm especificidades que precisam ser tratadas de maneira bastante, cuidadosa, né, e elas estarão no canteiro de maneira integrada, seja na execução do serviço A, do serviço B, na gestão da logística do canteiro, né. Legal. E aí até eu queria que você complementasse um pouco isso. Vamos falar um pouquinho sobre esse Na planejamento, verdade essa na lógica. verdade eu vou te cortar de novo aqui, sabe por É. quê? Porque justamente o que você tá falando foi uma das perguntas, que eu recebi ali, que você viu também. "Ô Django, mas realmente é necessário contratar tanto engenheiro assim para fazer? Ô Django, mas tudo isso de profissional aí", que na verdade foi um bate-papo que a gente estava tendo ali, né, e aí acabou esse assunto e essa pessoa perguntou: "Então, mediante o que você acabou de falar, que há várias disciplinas em execução de obra. Rodrigo, e aí? É necessário contratar todos esses profissionais ou um profissional só executa essas atividades?" Olha, eu sempre penso, né, ao longo aí dos meus 20 anos de carreira, na arquitetura, na construção, projetando, acompanhando obra e interagindo, eu sempre trabalhei, numa harmonia muito interessante com arquitetos e engenheiros, né. E eu vejo que tudo depende da complexidade. Eu acho que essa palavra, ela define, ela pode parecer muito abstrata, mas ela, para os profissionais, ela é bastante clara. Da complexidade do empreendimento que você vai executar, né. Existem complexidades, existem obras que, às vezes, um profissional com uma experiência, né, e aí ele tem que ter essa experiência de gestão, de articulação de logística, um consultor pode dar conta. Então um consultor com o acompanhamento de um arquiteto, um consultor com o acompanhamento do engenheiro é suficiente. Tem obra que esse o porte da obra, a complexidade do terreno, da localização, a logística de materiais, a disponibilidade de mão de obra e a complexidade também do objeto que vai ser feito, né, da construção que vai ser executada. Então, existe essa complexidade. Existem complexidades que você precisa ter, às vezes, não só um arquiteto acompanhando para verificar o andamento do projeto, mas talvez um, 2 ou mais engenheiros, né. Por Legal. quê? De novo, voltamos à ideia das disciplinas. As disciplinas, elas têm complexidades. Se você pegar só na questão da automação do edifício, Legal. né, existem, estruturas e veja que interessante, não está simplesmente, conectado ao tamanho da construção.
Porque existem construções de área reduzida ou de volumes reduzidos, mas que existe uma alta complexidade de automação, sistemas de Positivo. informação, logística, né. Então, naturalmente, você vai precisar de um especialista, às vezes, ali dando suporte na execução, É, e é né. muito importante falar nessa questão também, que ainda cai a documentação, né. Alguma das Sim, automações é necessário você dar entrada e alguns órgãos aí competentes para licença. sim, Então, tem que ser realmente alguém habilitado que saiba trabalhar não só com a automação, mas também com a documentação. sim, então é um fluxo. Por isso que eu falei, é muito importante que a pessoa possa ter a clareza da complexidade do empreendimento que ela está se propondo a fazer, né, que ela está se desafiando a fazer. Porque às vezes a gente pensa assim: "Ah, mas é só uma construção". Não tem o simples, né, não tem o Para todo simples. mundo é só uma construção. É, mas chama seu Chiquinho lá, como É, você lembra da Paulinha que teve com a gente aqui no primeiro episódio? Seu Chiquinho que fazia calçada desde que Moisés abriu o Mar Vermelho, né. exato. Pode ser que ele atenda a uma determinada complexidade, mas hoje em dia existem uma série de fatores que devem ser considerados, tanto na área de urbanização, que estão relacionadas à parte externa do terreno, quanto à parte de infraestrutura interna, né. E nós temos aqui em Três Lagoas, né, na nossa região como um todo, mas aqui em Três Lagoas especificamente, nós temos uma problemática ambiental que não deve ser desconsiderada, que é o fato da gente ter, baixa declividade. Positivo. Né, nós estamos numa área que numa grande extensão de terra você tem baixa Aham. declividade. Nós precisamos, coletar água de chuva dentro dos Uhum. terrenos, né. Isso é um outro problema também, é uma coisa que muitas vezes as pessoas ficam meio assim: "Poxa, eu tenho que deixar a área permeável no meu terreno, eu tenho que deixar". E aí, o olhar técnico, ele vai ajudar a entender a necessidade da complexidade do empreendimento, ele vai ajudar a dimensionar o que efetivamente deve deixar para cada uma das questões, né, Uhum. e fechar esse ciclo sistêmico, esse sistema das disciplinas. Legal, legal, Rodrigo. Eu acho que agora conseguimos entender um pouquinho mais. É nesse ponto, Diogo, que eu acho muito bacana a contribuição da engenharia, porque quando a gente vê a ideia da complexidade, e depois pensa a necessidade. Agora piora. Da compatibilidade, ou seja, as disciplinas precisam caminhar juntas, integradas, porque o canteiro é um só, né? Então precisa haver uma coordenação. É onde o profissional vai entrar. E aí eu queria trazer um pouco do seu conhecimento também para falar um pouco de uma necessidade fundamental em obra, que é a gestão da obra. A gestão da obra. Como é que começa a gestão da obra? Quando a gente vai pensar, quero ir para a obra, né? Qual é o primeiro passo que a gente deve seguir? Rodrigo, eu acho muito importante essa questão da sua pergunta, porque obra, todo mundo pensa que é mão na massa, né? Você que tá aí de casa já vai se orientando um pouquinho mais, se não mexeu com obra, você vai começar a construir, preste bem atenção nessa questão aqui, tá? A obra é a parte mais importante que tem na questão financeira, com certeza de alto impacto, mas o que vem antes de iniciar uma obra é ainda mais. Documentação. A gente vai entrar numa parte de gestão. Documentação, ela já foi feita, que nem a gente já citou, mas agora vem uma outra parte de documentação que aí complementa com o que você estava falando, com grades ali, que é, como é que é mesmo a palavra que você usou ali? Que é As disciplinas. As disciplinas. disciplinas, então complementa. Por quê? Porque a gente vai para uma gestão de obras mais eficaz tecnicamente falando. O cliente, ele, desculpa falar, mas ele não está nem olhando por isso, ele quer a obra dele, ele quer concluir ele. Quando a gente começa a aumentar o padrão, que aí é a tipologia de obra que a gente fala, né? Ó, a gente passou agora não é uma casa, a gente vai construir para alguém um prédio, por exemplo. O prédio ele é muito familiar, então a complexidade dessa obra é muito maior. E aí ela carece de uma gestão de obra mais eficiente. E isso vai nas disciplinas. Bom, eu como engenheiro civil, já tendo no currículo execução de 5 torres aí prediais, mais de 60 apartamentos, casas e etc., com certeza eu posso falar para você, o início da obra é dentro do escritório. Ele se inicia lá, Hum, em questão de gestão de logística de material, do fornecedor, qualificar os fornecedores.
para que chegue o material na hora certa, para que chegue no dia certo, combinado com ele. A qualidade desse material é muito importante também, porque uma vez o material está ali no prazo de vencimento, chega na obra, e aí você comprou material para ficar ali em torno de 3 meses, né, para dar o planejamento da sua obra, você acaba perdendo aquele material. Ou você acaba, desculpa falar, mas acaba acelerando o processo que não era para acelerar, para não perder aquele material. Ah, então você tá me dizendo que para começar a obra não é só chamar seu Chiquinho. Com certeza não. Desculpa aí, Paulinho, mas não, não é só cortar o mar ali e chamar o Chiquinho para construir, não. Hã. É muito mais a longo prazo, que aí a gente viveu isso, né, Rodrigo? A nossa vivência ali técnica, tanto você como eu, como outros pessoais ali do escritório, viveu isso. Poxa, o cliente chega lá com agonia danada, ele chega com um projeto e toma aqui, quero construir, quanto fica? É isso. Hum. Aí quando a gente vem: "Ó, precisa de um tempo aqui, 15 dias", "Não, não, quero semana que vem, quero começar, já tô com a alvará da obra aqui, quero construir, só tenho esse valor para construir". Beleza. Aí é um risco, né. É um risco, a gente não supostamente com casa, a gente vai fazer uma academia né, menor, tudo bem, isso é uma coisa que determina um pouco menos de esforço. Mas vamos lá no que interessa a sua pergunta aqui. Vamos para a gestão de obra? Vamos, quem que eu vou chamar aqui para me ajudar? Quem elaborou o projeto. Então você foi uma parte integrante dessa obra. Você como arquiteto que elaborou aquele projeto, eu preciso do seu feedback. Por que que você considerou um nível do terreno maior? Por que que você pediu para aterrar? Né, se eu posso ou não usar uma baldrame aqui no lugar do aterro, né, se eu diminuir aqui, se eu posso aterrar essa baldrame e não usar o aterro fazer o aterro do terreno, para economizar na obra. Então é uma parte fundamental, você é uma parte integrante dessa obra, querendo ou não. Você já terminou seu projeto, mas eu ainda às vezes o profissional que vai executar, ele determina, custos da obra mediante essa gestão documentacional e gestão de obra antecipado. Aí a gente vai para uma outra logística que a gente já comentou, fornecedores. A gente vai para uma outra logística que é o quê? Etapa de obra. Então eu vou começar na etapa de obra. Como que eu vou? Fechamento da obra. Tem algum fornecedor de fechamento? Ou eu vou ter um custo adicional para fechar minha obra. Aquela obra é dentro do condomínio, é fora do condomínio? Então tem várias tipologias de documentação e análise de logística dessa obra que eu preciso fazer antes de colocar o meu pedreiro, seu João, seu Batista, seu Zé, para colocar a mão na massa e levantar o tijolinho. É muito interessante isso que você fala, porque, eh, parece que a gente está dificultando, mas não é. Isso é um fluxo normal, é um fluxo uma sequência lógica normal, de tomada de decisão, né. Mas que poucos proprietários de Tomar de obra decisão. não conhecem. Ele não vê, na verdade, né, mano, que é o que a gente vive no escritório, loucura ali para construir, o cara, ele só quer chegar no final e Sim, pegar a chave, sim, sim, mas é importante a gente, até esclarecer, né. esclarecer, trazer, né, Legal. trazer essa problemática, porque tudo que a gente deixa para resolver depois, ou vai custar mais caro, ou vai inviabilizar a execução conforme o desejo, a necessidade, a vontade da pessoa, né, porque ela vai ter que se adequar ao que dá para ser feito, né. Então, quando a gente pensa, né, quando a gente pensa nessa ideia, tudo começa, né, e esse nosso assunto começou na ideia do sonho de construir, Nossa, né, e a gente ainda fez a pergunta no episódio 5, né, como é que a gente não deixa que o sonho vire pesadelo? Justamente tomando esses cuidados, né, entendendo esse desafio, e tomando os cuidados necessários para, primeiro primeiro estabelecer com clareza o que se pretende executar, o que se pretende fazer. Segundo, programar da onde vem o material, da onde quem vai executar, da onde vem o recurso. E depois, sabendo o que e o como, identificar qual é a decisão que tem a sequência mais lógica para primeiro, segundo, uma sequência coordenada. Né. Quando a gente coordena, falamos da complexidade das disciplinas. Quando você coordena, o canteiro, ele é um organismo vivo, né, existe essa perspectiva de são vários profissionais, são vários fornecedores, vários, tipos de material que estão presentes, tem material que não pode molhar, tem material que pode molhar, enfim, existe um fluxo muito dinâmico,
né. Então é fundamental que haja coordenação. Você levantou um ponto muito importante. Às vezes, a previsão errada, a entrega errada, No adiantou a entrega de um material, no não tem o local adequado, o armazenamento não está nos adequado. Você pode perder aquele material, é dinheiro jogado fora, Com certeza. né, é dinheiro jogado fora. E aí, quanto mais a gente puder economizar no sentido de se apropriar melhor dos recursos, é mais eficiente, claro, né. E se a gente deixa passar porque, tem que ser, às vezes é o detalhe que vai fazer a diferença em tudo, né. Agora eu vou puxar a sardinha um pouquinho aqui pra mim também. Você lembra quando, eu comecei um TCC, você era meu professor, eu estava vivendo um estágio ali, que era a minha primeira obra grande, e eu filmava tudo. Hum, Lembra que eu tinha um HD só de filmagem? Eu lembro falei: "Ó, sim. vocês não têm ideia aquela convivência, o quanto cresceu de conhecimento para mim". Então o que o Rodrigo tá falando, né, essa questão de viver em obra, a gente acaba vendo pequenos detalhes que economiza tanto, mas tanto, que é simplesmente assim, ó, abrir um portão para onde o caminhão vai descarregar materiais de grande volume. Isso já economiza num tanto numa obra que você talvez você não consiga enxergar, mas quando se vive aquilo dali, aquela obra, e aí você consegue falar que a logística desonera um pouquinho o custo da obra só por ter um acesso mais facilitado, um armazenamento mais próximo dos locais ali, porque a gente vai e volta de novo para a disciplina, né. Eu tenho um exemplo lá nessa obra, eu já comecei ela com várias multidisciplinas. Então eu tinha um empreiteiro de hidráulica, eu tinha empreiteiro de elétrica, eu tinha empreiteiro de ferragem, e vários outros empreiteiros. E ali dentro do nosso corpo técnico, eu tinha o meu engenheiro, eu tinha eu como estagiário de qualidade, tinha um outro estagiário, depois subi para encarregado. Eu comecei a viver com todos eles numa forma mais dinâmica e viver o que você está falando. Cara, a disciplina, supostamente aqui falando, né, hidráulica, ela não trabalha longe da disciplina elétrica numa obra. Ela é quase completamente dependente delas, né. E aí você vendo o pedreiro que tá ali, se aquele encarregado não estiver acompanhando a obra, isso a gente tá falando um porte um pouco maior, né. Mas a gente pode pegar uma casa aí de 220 metros quadrados para cima, já depende disso, é muito dependente disso. Que o pedreiro, se ele der uma mancada lá e colocar uma viga onde não coloca, que não tá no projeto, ele já ferrou o serviço do elétrico. É, porque, se a gente pensar, de novo, nessa visão sistêmica da construção, onde você tem fio que sobe, ferro que passa, Olha o né, tanto de coisa que tem ali. é muito material, é muito material. É preciso haver uma coordenação. E os ganhos, o melhor aproveitamento dos recursos, eles vão surgir quando há uma melhor coordenação, Exato. né. Então é muito bacana esse ponto que você levanta sobre a gestão e a coordenação, acho muito interessante E esse você lembra que no outro episódio eu acabei comentando assim, a pessoa às vezes não quer fechar o acompanhamento do projeto com o arquiteto ou com o engenheiro que fez, elaborou o projeto ali, que é uma fiscalização semanal. E o correto é fechar no mínimo ali 3 vezes por semana para estar acompanhando a obra, né? Imagina só, uma vez por semana, o camarada indo lá fiscalizar a obra, tudo bem. Mas ele é responsável por analisar o projeto. Imagina chegar lá e falar, opa, peraí, essa viga não estava aqui não. E aí, acima da viga ou contra a verga que seja, já tem supostamente tá na laje. Como é que o cara faz? É, esse ponto que você levanta é muito interessante, porque, como a gente está falando, obra, canteiro de obra, é um fluxo muito dinâmico. É, Você chega numa segunda-feira num canteiro de obra, é de um jeito. material tá lá, você tem uma situação. Você chegou na sexta-feira, é outra Pô, realidade, completamente diferente. outra realidade, É, né. Existem casos, existem situações que eu já presenciei também acompanhando algumas obras que eu projetei e de clientes, que 9 horas da manhã tinha uma situação, meio-dia já era outra, era né. Isso acontece, com bastante, assim, evidência na parte da finalização de obra, que é onde você tem alguns fornecedores, vem o cara do gesso, um que está fazendo a churrasqueira, o outro está assentando o piso, enfim, 9 horas da manhã tá chegando, tá aquele fluxo. De repente, você chega na obra mudou tarde, tudo, já é outra condição, é, né, porque você tem essas multitarefas sendo executadas
às vezes sob o mesmo tempo, né. Aí que dá um foguinho, né. Aí por isso que o coração fica um pouco mais em chama Um por animals, obra, né. um animals na Isso é muito obra. legal. Aí a gente É. começa a viver na pele o que o nosso cliente quer. Pô, não, minha casa tá pronta. E aí eu quero chamar a sua atenção para uma situação, queria que você explicasse também, porque eu sei que você domina muito bem esse assunto, que é a estratégia do cronograma de obra, Legal. né, o cronograma de obra, a relevância do cronograma de obra para a execução. Tá legal. Quando a gente parte para um cronograma de obra, é justamente aquilo que eu estava falando. Nem iniciou a obra ainda, mas a obra está ali, está na cabeça do responsável técnico que vai passar para o seu cliente. Então, quando a gente inicia o cronograma, a gente já começa iniciando ele com o custo geral da obra, supostamente o que está aprovado ali pelo cliente. Então, um exemplo, tá, vou jogar. O cliente tem 100 mil para construir uma obra, a gente tem que adequar aquele cronograma entre mão de obra, entre material, entre logística, entre tudo. Então a gente vai iniciar todas as etapas da obra dentro desse cronograma e de uma certa simplicidade, depois de toda aquela complexidade ali que a gente viveu naquele cronograma, olhando o memorial descritivo, que é muito importante, o que o arquiteto ou que o engenheiro traduziu ali para um memorial descritivo, a ponto de colocar no cronograma, a gente tem essas perspectivas de mostrar para o cliente só uma linha, só uma coluna e falar: "Ó, aqui é a primeira semana", ou não, "aqui é o primeiro mês". Então, como você já viveu no escritório, tem vários modelos de cronograma, né, e aí depende muito da extensão de data daquela obra. Então é uma obra de 3 meses, é uma obra de 7, é uma obra de 10, é uma obra de 1 ano e etcétera. Então o modelo que o cliente vai ver, ele não passou o processo que a gente profissional passa, que é pensar em tudo isso que ele está falando, na logística, aonde vai armazenar o material, se atrasa, se não atrasa. Aí tem a outra questão também, pô, a obra a gente calculou ali, possivelmente com uma quantidade de mão de obra. E quando a gente calcula ali o cronograma da obra, já dá para saber também se a minha equipe de mão de obra que eu tenho é suficiente para executar ela até o final no cronograma desejado, né. Então, um exemplo, eu coloquei ali que eu vou executar em 7 meses. No final do meu cronograma eu consigo, por cálculo, né, aí é um modelo mais técnico, mas a gente consegue dimensionar a quantidade de mão de obra por setor de obra e também a quantidade de material do setor da obra, né. Mas o cliente ele só vai ver significativamente um gráfico. Ele vai ver um mês, se vai estar concluído qual etapa da obra, se é fundação, se é parede, se vai colocar aberturas e portas de janelas, se vai ter telhado, se vai ter laje, etc. Ele vai ver somente isso. O cronograma de obra, para mim, ele é a ponta inicial da obra, mas é um dos mais importantes. Maravilha, show de bola. Eu quero aproveitar agora e chamar sua atenção mais uma vez. Se você está gostando desse assunto, clica no sininho, segue o nosso canal, tá? Estúdio JL Podcast, Mais Foco Urbano e compartilhe com seus amigos. Rodrigo, agora vamos lá. Será que alguém tem algum caso para contar para nós? Será que poderia nos enviar aqui no direct do Instagram, no YouTube, aqui na caixinha de comentário e contar um fato que aconteceu para que a gente possa divulgar aqui? Pode ser até de modo anônimo, né? O que que você Pode, acha? claro, Vamos claro, pedir acho que é isso? bacana, acho que é É, bacana. Se você gostou dessa ideia, deixe seu comentário também. Deixe seu comentário, conte seu caso, e lá no Instagram e aqui no YouTube. se é até possível, se quiser gravar um vídeo, pode gravar. A gente vai passar aqui. É bem legal, né? Show de bola. Ó, eu quero seguir esse assunto. Falamos então dessa visão, né, que o cronograma traz em relação aos serviços que vão ser executados, às etapas, né, ao tempo, ajudando até a dimensionar a equipe, né. Então eu Uhum, consigo dimensionar até a equipe, se eu sei o que eu vou fazer, o tempo que eu tenho, quanto eu vou precisar, isso é muito interessante, porque é justamente nesse ponto que a gente consegue ter essa articulação, né, da quantidade de recursos que vai ser necessário, do material que vai comprar, o que vai escolher. Isso inclusive ajuda até na parte, das definições dos materiais, com certeza. né. Como existe uma sequência lógica, é natural que a parte dos acabamentos fique um pouco mais para o final da obra, Com né. certeza. Então, o foco inicial nos materiais de fundação, nos materiais de alvenarias, estrutura, vai acontecer.
em determinado momento, fala: "Ó, vamos começar a pensar revestimento, vamos pensar louça, vamos pensar", e isso faz com que o trabalho também das definições possa ser, identificado e direcionado, né, o melhor momento para acontecer, de modo que haja o tempo hábil para a escolha ser feita com clareza, com tranquilidade, com os orçamentos necessários também para o controle do custo, né, sem impactar na dinâmica da obra, o que é muito bacana, né. É, Rodrigo, até legal você comentar isso aí, que aí me veio na cabeça um outro fator que também está dentro desse tema do cronograma de obra. Você sabia, cara, que a obra pode mudar simplesmente por causa de um cronograma? Sobre que ponto você fala? Tipologia da obra. Eu tenho uma obra de alvenaria convencional, né, o cliente ele tá achando que ele vai ser executado nisso aqui, aí eu tô partindo uma questão mais investidor, tá? O investidor ele tem um tempo hábil, porque ele tem um ROI ali e o seu investimento tem que voltar de volta em tanto tempo. E ele colocou no projeto que é convencional, é muro convencional, é tudo e etc. E aí ele te entrega um prazo. Às vezes, ele contrata uma equipe lá só para fazer esse projeto arquitetônico, né? E a equipe, de fato, não conhece o terreno, não conhece a área, não conhece a logística, não conhece nada. E aí, quando a gente vai para o cronograma, meu amigo, e a gente fala assim para o cliente, cara, esse prazo aqui que você quer, não dá não. Esse prazo aqui, nesse modelo, nessa tipologia de obra, não consigo atender. E aí o cliente, ele não quer saber, ele fala, cara, como eu consigo atender? E aí é onde eu falo, pode ocorrer de mudar a tipologia da obra por conta de um cronograma. Um cronograma bem elaborado, ele vai te mostrar tudo isso, a quantidade de material. Às vezes, pô, não, vamos na alvenaria estrutural, vamos na alvenaria hoje parede de concreto, vamos no ICF, isopor, mais acústico, mais térmico e etc. Então, essas tipologias também, às vezes, nem é estudado no começo do projeto. Por quê? Pela agonia do cliente, não pelo caso profissional. É assim que eu quero. Me entrega um projeto arquitetônico aí que eu vou fazer a cotação com umas empresas. E aí ele acaba não fazendo isso. Por isso que eu comentei que pode mudar a tipologia. Muito, muito bacana, muito interessante entender. Então a gente já consegue entender, né, pessoal, que como de fato construir, exige o conhecimento, o levantamento de uma série de informações, a coordenação dessas informações, a identificação da complexidade do empreendimento, o dimensionamento das disciplinas que vão ser necessárias para formatação do sistema da construção. Então isso é muito bacana a gente prestar atenção e acompanhar. Legal. Rodrigão, eu acho que nosso episódio está ficando por aqui, né? A É, gente está abordando alguns assuntos de como construir, a dor de cabeça de construir e tudo mais, mas ele não para por aqui. Fala aí para nós. e eu vejo que hoje a gente conseguiu avançar bem bacana no assunto, né? Mas eu ainda acho que cabe uma coisinha que a gente deve falar, que é a parte da conclusão da construção, né? Se você acha que a obra termina quando o último tijolo é colocado, você está enganado. A gente falar sobre a conclusão do canteiro, né? Que foi o que a gente abordou hoje, a conclusão do canteiro e a parte do registro documental que segue até que, enfim, a edificação vire patrimônio. E esse foi mais um episódio que abordamos de como de fato construir. Rodrigo, vamos ficar por aqui, mas a gente vai abordar outro assunto aqui no próximo episódio, né? Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do Mais Foco Urbano.